Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os valores mobiliários. São aqueles títulos emitidos pelas sociedades anônimas quando necessária a captação de recursos para alimentar a saúde financeira da sociedade anônima. Eu mencionava para vocês, quando falava que as ações eram um dos tipos dos títulos. As ações seria um dos valores mobiliários. Só que as ações seriam os títulos pelos quais quem adquirisse se tornaria um acionista, se tornaria parte do quadro societário. No entanto, a lei permite que as sociedades anônimas, quando precisam captar mais recursos, obter mais recursos, eles possam se utilizar de outros tipos de títulos, sem necessariamente atingir o capital, sem necessariamente ter que aumentar o capital social. Como que ele pode realizar isso? Seria através dos valores mobiliários. Então, o que seriam valores mobiliários? São títulos de investimentos para a obtenção dos recursos. Além das ações, a sociedade pode emitir outros títulos, visando obter recursos de que necessite para o exercício da empresa. Basicamente, pessoal, qual que seria a diferença, então, entre as ações e esses demais valores mobiliários? A diferença essencial está no fato de que quem adquire esses outros valores mobiliários não necessariamente estão subscrevendo a sua participação societária. São também investidores, mas não necessariamente eles vão compor parte da sociedade, ok? Como eu disse ali para vocês, a diferença essencial entre ações e os demais valores mobiliários é que as primeiras formam o capital próprio da sociedade, concedendo aos titulares a participação na vida da sociedade. E os segundos, ou seja, os outros títulos, valores mobiliários, são obrigações assumidas pela companhia perante terceiros que ingressam com seu capital ou mesmo sem ele, objetivando receber no prazo estipulado direito de crédito contra a sociedade. Ou seja, eles investem um determinado valor e obtêm posteriormente algum resultado. Nós vamos ver que quando ali no finalzinho ele diz que pode ou não ingressar com seu capital, porque existem alguns títulos que são emitidos e repassados de uma forma gratuita, certo? Então isso também é possível e embora isso possa resultar algum benefício para a sociedade anônima, não necessariamente significa que em todos os casos haverá uma contraprestação do beneficiário. Vamos lá. Então quais seriam esses valores mobiliários que nós vamos ver? Bom, as ações, nós já vimos, né, na última aula. As debêntures, que estão previstas entre os artigos 52 e 74 da Lei 6.404 de 76, as partes beneficiárias previstas nos artigos 46 a 51 da Lei 6.404 de 76 e o bônus de subscrição nos artigos 75 a 79 da Lei 6.404 de 76. Nós vamos ter ainda o título nota promissória, também chamada de commercial paper, e a sua regulamentação é feita por uma instrução normativa. Vamos começar falando das debêntures. As debêntures, pessoal, talvez seja dentre os títulos de investimentos a mais conhecida. Por quê? Porque ela tem uma conotação de investimento mais cujo o resultado é mais previsível. Por quê? Porque ele representa um contrato de mútuo. Eu explico a vocês que mútuo é um contrato de empréstimo. As debêntures representam que o investidor ele está emprestando um determinado valor, esse valor inclusive representado no próprio título, vai constar no próprio título, para a sociedade anônima, com a garantia de que depois ele vai receber novamente este valor. Obviamente que com acréscimos, né? Não fosse isso, ele não teria por que fazer tal investimento. Então, as debêntures, eles são títulos representativos de um contrato de mútuo, ou seja, um contrato de empréstimo. A companhia, portanto, ou seja, a sociedade anônima, portanto, aqui ela fica como devedora de o debenturista que vai ser o mutuante.
certo? Então, nós temos aqui o investidor na condição de debenturista, de credor de um determinado valor a ser emprestado para a sociedade anônima. As debêntures, por sua natureza, elas são um instrumento de captação de recursos às sociedades por ações, concedendo direito de crédito a seu possuidor, ou seja, ao debenturista, certo? Então, vamos colocar um exemplo. Digamos que uma determinada debênture foi colocada no mercado ao valor de R$10.000. Isso está constando, inclusive, no certificado de emissão desse título. Um determinado investidor, ele paga os R$10.000, ele está, na verdade, emprestando R$10.000 com a condição obrigacional da sociedade anônima de que ela devolverá aqueles R$10.000 com os acréscimos definidos também pelo documento e no prazo que for também estipulado nessa certificação, tá certo? Então, a companhia ela pode realizar várias emissões sempre por meio de Assembleia Geral, porque ali nessa Assembleia, além da decisão sobre essa emissão, também serão definidas as demais condições. E estas condições, elas estão estabelecidas na escritura de emissão, que é o instrumento que as ajusta. Então, vai ter ali o vencimento, a correção monetária, eventuais garantias. O que seria eventuais garantias? Podem ter garantias reais, por exemplo, no sentido de que ficará um determinado bem garantindo aquele pagamento, no sentido de que se não houver o cumprimento da obrigação de pagamento, se pode converter a garantia em penhora e poder ficar com aquele bem ou então vender aquele bem em leilão para poder pagar a dívida da sociedade anônima. Outras condições, outras estipulações, todas devem constar na escritura de emissão, porque como título, nós temos por sua natureza fazer com que todo documento valha por si mesmo. Então, nessa escritura de emissão, é o documento necessário para o debenturista se assegurar de todos os direitos de credor que ele possuirá. Existem, portanto, órgãos que vão agir em nome dos debenturistas. A partir do momento que você percebe que são investidores, mas não são acionistas necessariamente, os debenturistas precisam se fazer representar, no sentido de que o destino da sociedade anônima não comprometa o seu direito de crédito. E para que se possa gestar sobre esses interesses, nós temos dois órgãos, que seria a Assembleia, uma Assembleia que a gente chama de uma Assembleia Especial no interesse dos debenturistas, e também temos o agente fiduciário. O agente fiduciário, ele terá uma nomeação obrigatória a ser distribuídas ou admitidas no mercado. Aqui a gente está falando de mercado de capitais, a gente está falando de sociedade anônima aberta. Tá? Então, no caso de sociedade anônima aberta que emita debêntures, é necessário ter um agente fiduciário, uma pessoa que representa os interesses debenturistas. Não havendo negociação no mercado, ou seja, sendo uma sociedade anônima fechada, a presença, a existência do agente fiduciário será apenas facultativa, tá? Então, vamos lá. Agente fiduciário é necessário quando as debêntures são emitidas por sociedades anônimas abertas. Agente fiduciário é facultativo quando houver emissão de debêntures para sociedades anônimas fechadas. Representante da comunhão dos debenturistas, nomeado no momento da lavratura da escritura de emissão de debêntures. Qual seria a função desse agente, portanto? É proteger os interesses dos debenturistas, notificar quando houver inadimplência da sociedade e elaborar relatórios à disposição dos titulares desse direito, para que eles possam acompanhar a evolução, acompanhar o funcionamento, o desempenho da sociedade anônima, sua credora. Bom, e as debêntures, elas podem ser de várias espécies. No entanto, eu já devo alertá-los que a maioria dessas espécies, elas só vão ter de fazer diferença se a gente estiver falando de um caso de insolvência, um caso de falência, certo? Ou, no máximo, um caso de recuperação judicial. Por quê? Porque somente nesses casos haverá uma certa preferência de credores no momento do recebimento ou na hora de você se fazer representar por classes de credores.
Ou seja, sendo cumprido as debêntures regularmente como previsto na sua certificação, na sua documentação, não haverá diferenças em relação à forma do pagamento, não haverá diferenças em relação aos direitos dos debenturistas. Então vamos lá. As espécies de debêntures podem ser com garantia real, ou seja, além da sociedade anônima obrigar-se ao pagamento de determinado valor, já também está oferecendo um bem móvel ou imóvel, que será a garantia daquele pagamento. Vamos acompanhar o que diz ali no resumo. Com garantia real. É a outorgada sobre determinado bem ou conjunto de bens. Um prédio, um terreno, etc. Os credores debenturistas possuem privilégio geral e, como tal, a coisa dada em garantia é sujeita ao cumprimento da obrigação. Sua posição em caso de concurso de credores, e aqui, pessoal, concurso de credores é no sentido de falência, tá? Quando existe uma ordem de pagamento. Neste caso, eles vão ser aquele credor com garantia real. Quando vocês estudarem falência, vocês vão perceber que essa é a segunda posição no momento de pagamento. Já as debêntures com garantia flutuante, ela vai conferir ao credor um privilégio geral sobre o ativo. Isso aqui também só interfere em caso de concurso de credores, em caso de falência. Por quê? Porque ele privilegia o credor com privilégio geral em relação ao credor comum, que é o credor quirografário, tá? Então, quando vocês estudarem na falência, vocês vão perceber que existe uma ordem de pagamento e antes de pagar aqueles considerados os credores comuns que não possuem nenhum tipo de privilégio, que a gente chama de quirografário, vem os credores com privilégio geral. E é aqui que cabe a debênture com garantia flutuante, ok? Em caso de execução, falência tem preferência sobre os créditos quirografários e receberão logo após o pagamento da classe dos credores, com privilégio especial sobre determinado bem, ok? Então, ele dá uma preferência no pagamento em relação ao próximo tipo de debênture, mas não antes de pagar com garantia real, que tem maior preferência ainda. A outra forma de debênture é a quirografária. A quirografária é aquela que não se estabelece nenhum tipo de preferência, nenhum tipo de privilégio. Então, é o devedor comum. É claro que ele vai ter o mesmo direito de recebimento, só que sem nenhuma garantia real, sem nenhum tipo de privilégio. Se a gente estiver falando de concurso de credores, ele vai ficar numa sexta posição de recebimento, certo? E nós temos ainda como espécie de debênture as subordinadas. Essa é a pior de todas, porque dentro de um concurso de credores, o debenturista que tem essa espécie de debênture, ele é o último a receber. Ele só vai receber alguma coisa, no caso de falência, por exemplo, depois que todos os demais credores já tiverem recebido o seu crédito, certo? Somente eles têm preferência em relação aos próprios acionistas, porque num caso de falência, você paga todos os credores e se sobrar alguma coisa, o que é muito difícil acontecer, você vai partilhar entre os acionistas. Ocorre que se tiver um debenturista subordinado antes disso, quem vai receber é ele, tá certo? Então, nós temos aí com garantia real, com garantia flutuante, o quirografário, que é o comum, que é aquele que não precisa nem mencionar e ele já será considerado quirografário, e o subordinado. Nas debêntures pode haver cláusula de conversibilidade em ações. O que significa isso? Partindo da ideia de que os debenturistas eles têm um direito de crédito em relação à sociedade anônima, existe a possibilidade de converter este crédito em ações. Acompanhe o que consta aí nos slides de vocês. Cláusula de conversibilidade em ações. Podem conter nas modalidades nominativas ou escriturais. Aqui vale lembrar aquelas espécies de ações
que nós temos através de certificados devidamente nominados ou através de escriturais que se refere à movimentação em conta bancária. Tá? Continuando, trata-se de uma opção do debenturista ao invés de receber o valor correspondente ao seu crédito, receber o correspondente em ações. Neste caso, os atuais acionistas têm preferência de aquisição nas debêntures, o que significa o seguinte: chegado o momento ou chegada a data que se estipulou na escritura de emissão da conversibilidade, pode-se exercer o direito de converter em ações. Claro também que se a gente está falando em aquisição de ações através disso, nós temos também que pensar que existe preferência de aquisição dessas debêntures pelos próprios acionistas, quando houver cláusula de conversibilidade em ações. Acompanhe ali a citação que eu fiz de Ricardo Negrão. Em relação à conversibilidade, ou seja, a transformação não em ações, a lei permite duas espécies de debêntures, as conversíveis e as não conversíveis. Gente, a regra é da não conversibilidade, ou seja, se a escritura de emissão nada dispor acerca da conversibilidade, não vai haver o exercício do direito nesse sentido, somente o direito de crédito, ou seja, somente o direito de receber o respectivo valor. Pode-se ainda dizer sobre as debêntures que no ato de emissão dos títulos, em sendo possível a conversão das ações, conversão para ações, me desculpem, a escritura tem que especificar quais serão as bases da conversão, tanto em números de ações, em que poderá ser convertida cada debênture, como na relação entre seu valor nominal e o preço de emissão das ações, ou seja, qual especificamente será considerado o valor correspondente para fazer essa conversão. A espécie e a classe das ações, serão ações ordinárias, serão ações preferenciais? É nesse sentido. O prazo ou época para exercício do direito de conversão, vai ser na data do vencimento, vai ser alguns dias antes, vai ser alguns meses antes, tudo isso tem que ser especificado. E as demais condições às quais a conversão acaso fique sujeita. Então, isso depende muito também da forma de decisão em assembleia quando se pensou nas... Bom, e aqui nós temos o outro tipo de valor mobiliário, que são das partes beneficiárias, aí previstas nos artigos 46 e 51 da Lei 6.404 de 76. Vamos lá. As partes beneficiárias, elas têm uma origem no sentido de favorecer algumas autoridades em locais em que se estava construindo determinadas companhias. Então, historicamente, nós temos as partes beneficiárias como títulos concedidos a pessoas que, de alguma forma, poderiam favorecer licenças, autorizações, sem necessariamente fazerem parte do quadro societário, fazendo com que, através desses títulos, eles participassem dos lucros, pelo menos um percentual menor dos lucros, certo? Então, historicamente, ela vem disso. Então, o que seriam essas partes beneficiárias? Elas são títulos que vão conceder o direito de pessoas que não são acionistas de participar dos dividendos, ou seja, de participar da distribuição dos lucros que sobrarem para os sócios. Acompanhe no resumo que as partes beneficiárias são títulos negociáveis sem valor nominal emitidos pela sociedade sem alteração ou modificação do capital social, como bonificação ou paga serviços prestados aos fundadores, acionistas ou mesmo a estranhos. Confere direito de crédito eventual consistente na participação dos lucros. Então, perceba o seguinte, são títulos negociáveis no sentido de quem é titular desse direito, ele possa negociar esse título com outro, tá? Não tem um valor nominal, não se estipula o preço, não se estipula quanto vale essas partes beneficiárias, certo? E também o seu valor ou a sua negociação não interfere no valor do capital social, porque não faz parte dele, certo? Pode se dar como uma bonificação, ou seja, gratuitamente, em relação a pessoas que prestaram serviços, a fundadores, antigos acionistas,
até a estranhos, como no caso que eu mencionei para vocês, pessoas que de alguma forma poderiam favorecer essa sociedade. Ou podem ser pagas, né? Podem ser de forma onerosa, repassadas para alguém que só pretenda fazer parte aí dessa partilha dos lucros, né? Da partilha dos lucros. No entanto, tem um limite. A lei estipula que não pode ser destinado mais de 10% dos lucros às partes beneficiárias. Então, por maior que tenha sido o lucro, 10% é o limite. Os outros 90% devem caber somente aos acionistas. Quando a gente diz que são alienáveis e atribuíveis, significa que ela pode ser paga, você pode pagar para ter parte beneficiária ou pode receber gratuitamente, certo? E agora uma questão muito importante sobre partes beneficiárias. Elas só podem ser emitidas por sociedades anônimas fechadas. É proibido a emissão de partes beneficiárias às companhias abertas. Certo, pessoal? Somente as fechadas. Ok? Partes beneficiárias também podem conter cláusula de conversibilidade em ações, que é a possibilidade de lhe converter aquele crédito. A gente fala de eventual crédito. Por que eventual crédito? Porque não se sabe se vai ter lucro ou não, tá? Então, com possibilidade de converter aquele crédito em caso de lucro em ações, ao invés de receber o valor correspondente. Então, isso pode ser uma possibilidade, vai constar no documento que representa as partes beneficiárias, mas como nas debêntures, essa é uma exceção, ela tem que constar expressamente para valer, senão não se presume a existência de uma cláusula de conversibilidade em ações. Então, elas podem conter, devendo, neste caso, ser constituída uma reserva especial para capitalização. Ou seja, a partir do momento que você coloca a possibilidade de cláusula de conversibilidade, você tem que pensar que tem que ter uma reserva de capital, uma reserva de valores que deve integrar e devem vir ao capital social em caso de exercício dessa opção. Como as partes beneficiárias, né, quem é titular de partes beneficiárias não são acionistas, eles precisam ao menos ter um mínimo de possibilidade de interferir em decisões que lhes afetem. Por essa razão, as alterações dos estatutos quanto às partes beneficiárias necessitam de aprovação de, no mínimo, metade dos titulares das partes beneficiárias reunidos em assembleia. Eles devem se valer desse direito no sentido de fazer preservar, principalmente se eles receberam aquelas partes beneficiárias de forma onerosa, né? Eles tiveram que pagar para tê-las. Então, eles, como não têm direito de votar como acionista, eles precisam reservar o seu espaço de votação, de deliberação, naquilo que lhes pertine, naquilo que lhes interessa, também em assembleia. Bônus de subscrição. Esse curioso título emitido pela Sociedade Anônima está previsto nos artigos 75 a 79 da Lei 6.404 de 76. O que são os bônus de subscrição? Aqui, o que se está adquirindo, a partir do momento que se investe nesse título, é um direito de preferência. Olha só, acompanhe no resumo de vocês. São títulos de investimento que conferem o direito de preferência de subscrever ações da companhia emissora, quando houver futuro aumento de capital social, ficando da mesma forma sujeito ao pagamento do preço de emissão. Ou seja, o investidor, ele está pagando pelo bônus de subscrição. Vamos pensar, ele pagou R$5.000 para ter o bônus de subscrição. Quando finalmente forem emitido novas ações para aumento de capital social, ele vai ter que pagar o preço de emissão igual a qualquer outro investidor, com a diferença de que ele tem preferência sobre os demais, porque ele já possui esse bônus de subscrição, tá certo? Para reforçar o conceito desse título, eu transcrevi, aliás, um conceito de Ricardo Negrão no seguinte sentido: são títulos nominativos, portanto, tem que estar registrado quem é o seu titular, emitidos pelas companhias de capital autorizado, no limite do aumento consentido pelo estatuto,
conferindo o direito de subscrever ações do capital social mediante sua apresentação e o pagamento do preço de emissão. Pois bem, pessoal, aqui cabe explicar para vocês o que seria essa companhia de capital autorizado, que também é uma premissa para que se emita bônus de subscrição. Companhia de capital autorizado significa sociedades anônimas que no seu estatuto social já consta a possibilidade, já prevê o aumento do capital social. Então, a gente já tem a garantia, através do ato constitutivo, de que realmente haverá esse aumento de capital social. Por isso que já tem capital autorizado para isso, tá certo? Bom, então a lei vai conceder preferência ao acionista em sua aquisição. Por quê? Porque se a gente está falando novamente de emissão de novas ações e todo o ordenamento protege quem já é acionista no sentido de preferência, obviamente que uma vez que se decida pela emissão de bônus de subscrição, também vai se conferir a preferência do acionista em adquirir o bônus de subscrição, ok? Os bônus de subscrição podem ser onerosos ou gratuitos, certo? Ou seja, o investidor pode comprar esse bônus de subscrição ou algum investidor que interessa a sociedade anônima pode receber como um benefício gratuitamente. Outorgados como vantagem adicional a subscritores de emissões de ações ou de debêntures. Então, por exemplo, como forma de incentivar que um investidor subscreva debêntures, tem interesse em debêntures que estão sendo emitidas, a sociedade anônima pode propor, olha, compre essa determinada quantidade de debêntures, né, invista nessas debêntures, e em contrapartida você também pode receber esse bônus de subscrição de forma gratuita. Então, é uma forma estratégica, muitas vezes, da sociedade anônima poder incentivar o investimento de outros títulos mobiliários. Nós temos, por fim, as notas promissórias, também chamadas de comercial paper. Essas notas promissórias, elas se assemelham às debêntures no sentido de que elas também se referem a empréstimos feitos pelo investidor à sociedade anônima. Mas aqui nós estamos falando de captação de recursos a menor prazo. Vamos acompanhar o que diz o resumo. Também chamados notas promissórias de emissão pública, são promessas de pagamento vencíveis no prazo de 30 a 360 dias, emitidas com exclusividade pelas sociedades por ações. O prazo máximo é reduzido para 180 dias quando a emitente for companhia fechada, tá certo? Então vamos lá. Também chamados de notas promissórias, gente, mas aqui no sentido de que ele está prometendo pagar um determinado valor. A sociedade anônima está prometendo ao investidor que vai devolver esse valor em menor tempo. No mínimo é de 30 dias, no máximo é 360 dias, se for aberta. E se for fechada, no máximo 180 dias, tá? Destinado à captação de recursos para restituição a curto prazo, portanto. Negociado somente por endosso em preto com cláusula sem garantia. Então, vamos lá, o que significa isso? Pessoal, nota promissória comercial paper, desse tipo comercial paper, ela é um título de crédito. Títulos de crédito, eles podem ser endossados. Para quem não sabe, endosso é o ato de transferência de um título de crédito, o credor pode endossar para outra pessoa, e esta outra pessoa se torna a atual credora, certo? O endosso, portanto, é um ato cambial de transferência de crédito. Quando nós falamos endosso em preto, nós estamos falando de um endosso que identifica a quem foi transferido esse título. Nós temos dois tipos de endosso, o em branco e o em preto. O em branco é aquele que simplesmente o credor originário do título, ele assina no verso, normalmente no verso do título, e repassa para terceiro, sem identificá-lo, tornando, portanto, aquele título ao portador. Quem estiver com ele, com aquela assinatura, é o credor. Aqui isso é vedado.
Aqui é necessário fazer a transferência através da assinatura no verso do título, mas identificando a quem. Isso faz com que o título não possa se tornar ao portador. Ele sempre terá que ser nominado, sempre terá que ser identificado o seu credor. Outra característica comum do endosso é que quem endossa continua sendo devedor. Ou seja, se eu era credor de um título e endossei para terceiro, o terceiro passa a ser credor e eu fico como a sua devedora também. No entanto, existe uma cláusula que é chamada cláusula sem garantia, que retira, que afasta essa consequência. Então, o que está dizendo aí nesse item é que as notas promissórias do tipo comercial paper, elas devem ser endossadas em preto, ou seja, identificando para quem vai, e aquele que está endossando não vai ficar como devedor da dívida. Ele se exonera disso através da cláusula sem garantia. Deste modo, é a sociedade anônima que continua devendo tão somente para quem está como o atual credor da nota promissória. Características do comercial paper. Então, eles conferem a seus titulares direito de crédito contra a companhia emitente, tal qual aconteceria com a debenture. Circula, ou seja, se transfere por endosso em preto, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 15, anexo 1, da Convenção para a Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Nota Promissória promulgada pelo Decreto 57.663 de 66. Pessoal, não se apavorem. Essa lei, esse decreto 57.663, ele foi quem recebeu a Lei Uniforme de Genebra, que é quem regula letras de câmbio e nota promissória no nosso país. Isso a gente vai estudar ainda em títulos de crédito, mas só para que vocês entendam que o endosso em preto e esse formato possível para esse título está previsto aí no artigo 15 do anexo 1 da convenção, ok? Ainda, o valor nominal unitário não poderá ser inferior a R$500 mil. Tá? Isso foi definido na instrução normativa atual, de 2016. A emissão é precedida de concessão de registro na CVM, tal qual todos os outros títulos de investimentos, todos os valores mobiliários. Se a gente estiver falando de emissão no mercado de capitais, eles precisam ser precedidos da autorização da CVM. E de divulgação de aviso contendo as principais características de distribuição, constantes da deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração, conforme dispuserem os estatutos da companhia. Podemos ainda dizer que, como característica, nós temos a negociabilidade em bolsa de valores no mercado de balcão. Então, até agora vocês pensavam que em mercado secundário, mercado primário, ou na bolsa de valores, que faz parte do mercado de valores imobiliários, ou no mercado de balcão, que também faz parte do mercado de valores imobiliários, a gente só estava falando em ações, vocês estão enganados. Aqui, o comercial paper é também um outro valor mobiliário negociado nessas mesmas instâncias, tá? Nesses mesmos locais. Então, na bolsa de valores, a gente não negocia tão somente ações, mas também esses outros valores mobiliários, tá? Exceto, claro, as partes beneficiárias que não podem ser por sociedades anônimas abertas. De qualquer forma, eu quero dizer a vocês que esses valores mobiliários, eles também compõem os títulos para captação de recursos. Todas as sociedades, sejam abertas ou fechadas, podem emiti-las, exceto em relação às partes beneficiárias, que somente as sociedades anônimas fechadas podem emiti-las, ok? Aí tem as referências para vocês. Eu estou usando o Ricardo Negrão atualizada, a última edição agora de 2020, mas também tem aí do Fábio Coelho, apesar do ano, ainda se tem muitos conceitos que se podem utilizar e que também menciono para vocês como referência, certo? Pessoal, é isso aí, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês sobre os valores mobiliários, mais um item importante no que diz respeito às sociedades anônimas. Até mais!